Meio ambiente. Esse é o tema do Via Legal de hoje. Na última edição da Retrospectiva 2014, vamos recordar histórias que envolvem a preservação da natureza. Tentar entender por que a concessão de licenças ambientais ainda gera tanta polêmica, uma relacionada à ampliação do Porto de São Sebastião em São Paulo. O objeto de licenciamento implica em uma intervenção muito forte nesse manguezal e é preciso, com base na precaução, verificar se essa é a melhor alternativa. O que se vê é o risco de um colapso na região, seja quanto ao abastecimento de água, seja quanto ao uso e ocupação do solo, seja quanto a demais impactos que podem ser causados tanto no meio natural quanto no meio social. No Rio de Janeiro, os questionamentos envolveram a criação de um complexo industrial que fica em um dos principais municípios do estado. Se não houver aí um entendimento a curto prazo, quem perde, com certeza, é a cidade de São Gonçalo e muito diretamente a população de São Gonçalo, que não vai ter aí o acolhimento de emprego e qualificação para essas famílias. E tem muito mais no Via Legal, que começa agora. Não é de hoje que a economia do país sofre os impactos da falta de uma estrutura portuária adequada. A ampliação da maioria dos portos não acompanha o ritmo de crescimento da demanda. Uma das barreiras para garantir as melhorias necessárias é a falta de licenciamento ambiental. Reveja um exemplo dessa dificuldade na reportagem de Érica Rezende. O Porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, é o segundo maior do estado. Por aqui passam cevada, sulfato de sódio, enxofre e muitos automóveis. O movimento é de 700 mil toneladas de carga por ano. E o governo de São Paulo, responsável pelo porto, quer ampliar ainda mais essa capacidade. O desenvolvimento da ampliação do porto, ele justamente está justificado em cima de atender uma economia, principalmente a economia do Vale do Paraíba e do eixo até Campinas pela Dom Pedro. Grande parte das demandas, das cargas que nós prospectamos para esse projeto de ampliação estão centrados nesse espaço do estado de São Paulo. Em dezembro do ano passado, a Companhia Docas de São Sebastião recebeu do IBAMA licença prévia para as obras que podem dobrar a área do porto. A intenção é passar dos atuais 400 mil metros quadrados para 800 mil. Mas a ampliação preocupa o Ministério Público. Segundo essa procuradora, a medida deve gerar impactos sociais e ambientais. O que se vê é o risco de um colapso na região, seja quanto ao abastecimento de água, seja quanto ao uso e ocupação do solo, seja quanto a demais impactos que podem ser causados tanto no meio natural quanto no meio social. Uma das áreas que podem ser atingidas pela expansão do porto é a Baía do Araçá, uma região de mangue rica em biodiversidade. O local abriga espécies como moluscos, camarões e peixes e ainda serve para o sustento de pescadores da região. Segundo esta pesquisadora, a obra deve prejudicar ainda mais o equilíbrio local. Pode ter o impacto social, o impacto cultural. Você tem os pescadores que praticam sua pesca dentro de um rito, é um ritual cultural tradicional caiçara. Você vai impedir que isso se continue, se perpetue? Isso é um impacto sério. Porque você vai cercear uma série de operações que garantem alimentação para os pescadores. O assunto é polêmico, por isso o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo a suspensão das licenças até que todas as dúvidas sobre os impactos do empreendimento sejam esclarecidas. O juiz que analisou o caso acatou o pedido e as obras foram paralisadas. O objeto de licenciamento implica em uma intervenção muito forte nesse manguezal e é preciso, com base na precaução, verificar se essa é a melhor alternativa. Então vamos paralisar, vamos suspender para ver se não tem uma solução menos impactante. Para o juiz, esse é um processo diferente em que as duas partes têm razão. Por isso, antes de dar a sentença, o magistrado realizou uma audiência preliminar de conciliação.
já passou o tempo em uma questão com essa complexidade de ganhar ou perder. Nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio, que é o ponto do desenvolvimento sustentável, que vai permitir uma solução em que todos se contemplam minimamente. Nós esperamos que os estudos de fato sejam complementados a fim de incluir os impactos dos demais empreendimentos da região, a fim de se aguardar a conclusão de uma pesquisa aprofundada que tem sido realizada por cerca de 150 pesquisadores, e só depois dessa complementação dos estudos é que se possa então o IBAMA novamente fazer uma análise a respeito da viabilidade ou não do empreendimento. O presidente da companhia Docas alega que a entidade já investe na preservação ambiental e que há pelo menos 4 anos monitora o canal do Porto e a área dos mangues. Existe um investimento pesado em educação ambiental no entorno do porto e principalmente na comunidade portuária. O nosso objetivo é mudar a cultura do porto. Na esfera jurídica, o próximo passo deve ser a análise de todas as licenças e medidas propostas para a compensação do meio ambiente. O objetivo é conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação do ecossistema. O motivo é nobre, a criação de milhares de postos de trabalho. Mas isso não pode servir de justificativa para que a legislação ambiental seja ignorada. Foi essa a lógica levada em conta pela Justiça Federal no Rio de Janeiro para suspender a implantação de um complexo industrial na cidade de São Gonçalo. A continuidade das obras depende de um estudo dos impactos ambientais e do licenciamento integral do projeto. Quase 8 milhões de metros quadrados. Investimentos que se aproximam de 400 milhões de reais e a criação de 4.000 empregos. Números que impressionam, mas que ainda não se transformaram em realidade. Se não houver aí um entendimento a curto prazo, né, quem perde com certeza é a cidade de São Gonçalo e muito diretamente a população de São Gonçalo, que não vai ter aí o acolhimento de emprego e qualificação para essas famílias. O alerta é do secretário de Meio Ambiente da cidade, que fica na região metropolitana do Rio. Há 2 anos, quando várias empresas se candidataram a ocupar a área às margens da BR-101, a meta era tirar logo o projeto do papel. Na época, o índice de desemprego no município passava de 10%, acima da média nacional, que era 7%. O problema é que o terreno escolhido para receber as indústrias fica ao lado de uma área de proteção ambiental, a APA de Guapimirim. A reserva, administrada pelo Instituto Chico Mendes, foi criada para proteger o único manguezal que sobrou na região. Para muita gente, uma proximidade que exige um cuidado especial na ocupação desse espaço. O Ministério Público Federal entende que, embora sejam várias empresas, trata-se de um empreendimento único, o Complexo Industrial e Empresarial de São Gonçalo, o CIESG, como mostra esta placa. E como o negócio tem potencial para causar graves danos ambientais, o procurador sustenta que o ICMBio deveria ter sido ouvido tanto pela Prefeitura como pelo Instituto Estadual do Ambiente antes da concessão das licenças. Nós sabemos que muitas vezes a atividade econômica quer acelerar, quer empreender, porém se vê com algumas amarras. No caso da questão ambiental, essas amarras poderiam ser ultrapassadas se o Estado, em colaboração com os empresários, pudesse nortear através do licenciamento. Como a Prefeitura e o Estado estavam liberando as licenças sem ouvir o órgão nacional, o procurador levou o caso à Justiça Federal. Isso foi em 2012. Na época, 15 empresas, entre metalúrgicas, transportadoras e fábricas de remédios, já haviam se instalado no terreno. Uma vez reconhecido como complexo industrial, você tem que ter todo um projeto, como você faz, por exemplo, para ocupação urbana em geral. Você tem ocupações urbanas desordenadas quando você não tem um planejamento adequado como situação habitacional. No caso das estruturas de empreendedores industriais, isso é ainda mais grave. No processo, o Instituto Estadual do Ambiente argumentou
que seria inviável fazer o licenciamento integral do complexo industrial, porque seria necessário encontrar um responsável por desenvolver o projeto, inclusive referente às atividades já existentes. No caso da prefeitura, a alegação é de que o plano diretor do município sempre considerou a área reservada para fins industriais, o que justificaria a concessão de licenças individuais. O processo já teve duas decisões. Tanto a liminar quanto a sentença determinaram a apresentação de licenciamento prévio e integral do empreendimento. Então, primeiro faz o licenciamento até para verificar que riscos existem em relação ao meio ambiente, o que pode ser feito para prevenir até possíveis impactos ambientais sérios, então, e depois sim a construção. Então, de fato, havia um equívoco ali que precisava ser corrigido, daí a necessidade de primeiro promover o licenciamento e depois a construção. O desembargador também deixou claro que os responsáveis devem submeter os estudos de impacto ambiental ao ICMBio e proibiu a instalação de novas indústrias na área até a correção definitiva das falhas. O município já apresentou um novo recurso, mas fora dos tribunais, o secretário de Meio Ambiente acena com a possibilidade de tentar um acordo para encerrar de vez a disputa judicial. Não há por que se manter uma ação, não há por que se sustentar recursos que vão dificultar o desenvolvimento da cidade e atrapalhar o empreendimento e muito pelo contrário, e também nós não vamos permitir maiores impactos. O procurador traça um paralelo entre o que pode acontecer em São Gonçalo com a escassez de água registrada em São Paulo. Por aqui, o temor é que a falta de planejamento na instalação do complexo possa provocar prejuízos irreversíveis ao meio ambiente. Principalmente porque nós estamos tratando ali de bens que são próximos a reservatórios aquíferos e são essenciais para a estrutura da Baía da Guanabara. Então essas influências devem ser minimizadas para que não tenhamos consequências equivocadas no futuro. No próximo bloco a gente fala de lixo. Tem muita prefeitura enfrentando problemas para cumprir a lei que exige o fim dos lixões. Tem ainda uma decisão que promete mudar a paisagem dessa praia no sul do país. Eu volto em instantes. Em agosto de 2014, terminou o prazo para que todos os municípios brasileiros acabassem com os lixões. Mesmo sem ter números precisos, o governo federal estima que 60% deles não tomaram a providência determinada 4 anos antes, com a aprovação da Lei de Resíduos Sólidos. Quando o prazo estava terminando, o Via Legal esteve na cidade de Queimadas, na Paraíba. Por lá, a situação era tão grave que foi parar na justiça. A placa informa que chegamos à cidade de Queimadas, que fica a 2 horas de carro da capital paraibana. A presença de urubus indica que estamos em um lixão a céu aberto. Rodeado por pequenas propriedades rurais, o espaço de 6.000 metros quadrados é disputado pelo gado, por cachorros de rua e por dezenas de catadores. A estimativa é que mais de 60 famílias vivam do que recolhem daqui. Carregar sacos que chegam a pesar 50 quilos faz parte do dia a dia de Dona Maria do Carmo. Ela é uma das primeiras moradoras do lugar. Aqui construiu família que há mais de 30 anos segue a mesma rotina. Acorda às 3 da manhã para encarar mais um dia de trabalho. Disso aqui eu criei meus filhos. Eu pego PET, plástico, papelão, lata, tudo que vende.
Com a venda do que recolhe no lixão, Dona Maria do Carmo tira em média R$ 250 por mês, dinheiro que se junta à renda do marido para pagar as despesas de casa, uma realidade parecida com a de outros frequentadores do lugar. Edna mostra o barraco de lona que tem as laterais firmadas com pedaços de madeira. É nesta cama simples que a mulher que desde os 6 anos vive do lixo descansa. O fogareiro fica do lado de fora, onde família e amigos se reúnem na hora do almoço. A comida da gente tá ali no fogo, né? Minha colega tá fazendo ali, galinha matriz com arroz que a gente achou no lixo, a gente tá fazendo para comer, né? O dinheiro daqui é pouco dinheiro, aí a gente tem que achar no lixão e comer, né? Esse lixão para mim significa tudo, né? Porque é daqui da onde eu ganho o meu pão de cada dia, né? Apesar de viverem do que encontram dentro de cada sacola descartada pela população, tanto Dona Maria quanto Edna sabem que estão colocando a saúde em risco. O contato diário com essas montanhas de lixo deixa todos por aqui sujeitos a uma série de doenças. Existe a propagação de doenças por vetores, ratos, baratas e outros seres que podem contaminar também aquela população e aquele município. E existe um problema muito sério que é a produção de chorume. Esse chorume vai contaminar o solo, ele vai penetrar na camada de solo, vai atingir os lençóis freáticos. Então, um problema seríssimo do ponto de vista social, econômico e ambiental. Por lei, esses lixões a céu aberto já não deveriam existir em nenhum município brasileiro. No caso de Queimadas, o problema vem sendo denunciado há um bom tempo. O IBAMA chegou a instaurar um processo administrativo, mas mesmo depois de várias notificações, o aterro sanitário não saiu do papel. Como resposta, o órgão ambiental ajuizou uma ação civil pública contra a prefeitura. O problema do lixão a céu aberto chegou à Justiça e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinou que o município apresentasse o projeto de recuperação da área degradada em 60 dias. O mesmo prazo foi dado para execução e implantação da obra. O prazo dado pela Justiça Federal coincide com o previsto na Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Pela norma aprovada em 2010, os municípios deveriam encontrar uma solução definitiva para o descarte dos resíduos. Muitos municípios, após o mês de agosto, vão ficar em mora perante essa obrigação legal e aí as consequências são as mais variadas e uma delas é o município ficar impedido de receber recursos federais, repasses federais. Em Queimadas, a construção do aterro deve trazer benefícios para os 42 mil habitantes. Apesar do prazo curto, representantes da prefeitura prometem cumprir a lei. Em entrevista gravada no Lixão, o secretário de Desenvolvimento Econômico disse que está ciente da gravidade da situação, mas garantiu que as providências vão ser tomadas. No máximo, nesses 60 dias, a gente já vai estar com o plano pronto. E aí, a possibilidade da gente da busca de recursos para que a gente possa instaurar aqui, implementar o aterro sanitário. A prefeitura garante que está em busca de parcerias e que também pretende mobilizar a comunidade e as escolas em um trabalho de educação ambiental. Uma providência que interessa diretamente quem vive da reciclagem. E a ideia era um pouco sensibilizar essas famílias, capacitar elas na perspectiva de estarem se organizando dentro de uma cooperativa ou de uma associação de catadores, para que no término do fechamento do lixão, elas possam estar sendo inseridas dentro do mercado de trabalho, dentro da própria função da coleta seletiva, organizada nessas duas estruturas, ou em uma associação ou em uma cooperativa que está sendo discutida com elas. Lucas, que tem 17 anos e que vive no lixão desde bebê, também sabe da importância da criação do aterro sanitário. O filho de Edna vive com a força de quem crê em um futuro melhor. Quando tem sol, nós trabalhamos aí com força, que é o jeito, né, para sobreviver e se manter. Eu espero ter um serviço digno quando eu sair daqui, com fé em Deus, né, que Deus vai permitir. E a existência de lixões a céu aberto está longe de ser o único problema ambiental enfrentado pelo Brasil. No sul do país, a ocupação indevida de área de dunas tem levado comerciantes ao banco dos réus. Acusados de provocar danos irreversíveis a um ecossistema que exige proteção especial, eles podem ser obrigados a deixar o local. Em pelo menos um dos processos, a ordem de desocupação já foi dada pela Justiça.
se vão mais de 30 anos desde que Sidney descobriu que podia ganhar a vida trabalhando na praia de Torres, no litoral norte gaúcho. E foi só uma questão de tempo para ele sair de vendedor ambulante para dono de quiosque. Em 82, já era um deserto, não existia cômodos. E aí eu comecei a trabalhar ali na praia, vendendo sujo natural, nas caixas de isopor nas costas. E aí, como foi crescendo o movimento nos verão ali, naqueles anos, de 82, por aí fora, a gurizada do surf botaram fé em mim, como umas empresas de Porto Alegre, e pediram para me construir um quiosque na beira-mar. Hoje, o negócio de Sidney divide espaço com outros quiosques, também construídos em terreno da Marinha, de propriedade da União. Os vendedores dividem a orla com as dunas de areia. Assim como em outras praias brasileiras, aqui as dunas servem como uma proteção natural. Elas formam verdadeiras barreiras que evitam a passagem da água e da areia, principalmente no período de maré alta. Por causa dessa importância ambiental e também estratégica para a cidade, a ocupação de quiosques em áreas como essa tem sido questionada na Justiça. Esse procurador da República explica que no caso de Sidney, o estabelecimento está em uma área de preservação permanente, motivo que levou o Ministério Público Federal a ingressar com uma ação na Justiça Federal. Essa ação ela foi proposta, essa dentre outras várias, justamente para demolir e recuperar uma área de dunas atingida por um estabelecimento comercial que funciona já há alguns anos, que sempre de forma irregular, que já sofreu várias reformas e sempre de forma descontrolada, sem controle, sem fiscalização. Os argumentos do Ministério Público convenceram a Justiça, que determinou que Sidney fechasse as portas do quiosque. Para mim, foi uma facada no peito, porque eu vivo daqui, estou desde 84 nesse canto, eu preservo esse canto limpo, mantenho tudo conforme os órgãos do meio ambiente pedem. Tenho filho, tenho neto. O que vai ser de mim se eu não trabalhar mais? Viver do quê? Qual a minha renda? A esperança do comerciante é reverter a ordem nos tribunais. Estamos tentando até, de acordo com os laudos técnicos que anexamos ao agravo do instrumento, provar ao judiciário e também, quem sabe, até no juiz de retratação da meritíssima, da magistrada, para que nós consigamos, então, provar que não existe nenhum dano ambiental no prosseguimento da atividade. O desafio de provar que não causam danos ambientais é compartilhado por mais de uma dezena de comerciantes, que também estão sendo processados pela ocupação indevida da orla. A primeira legislação ambiental é de 1965, mas uma consciência ambiental de proteção começou só a partir do ano 2000. É por isso que agora estão surgindo essas ações, né? Porque sempre se deu um prazo. Olha, vamos tentar resolver isso. Esses quiosqueiros, esses proprietários de quiosques, eles estão conscientes há muitos anos que eles têm chance de sair desses locais. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, que também é ré no processo, garante que vem monitorando a situação e que já tem tomado providências para que os estabelecimentos não continuem afetando o meio ambiente. Nós não podemos licenciar sobre a APP, né? Não existe licenciamento, é proibido, a legislação não permite, né? Agora, se sabe que justamente esse passivo aconteceu, né? E muitos estão sendo retirados. As dunas têm que estar livres, né, de ocupação. Por quê? Porque elas são uma proteção, inclusive, para a urbanização. Já a Prefeitura de Torres tem um posicionamento diferente e não vê problemas na permanência dos comerciantes no local. A Procuradora-Geral do município recorreu da decisão, apresentando como argumento a alegação de que os quiosques integram o patrimônio histórico e cultural da cidade. Ela já está há muito tempo ali, não houve insurgência dos órgãos ambientais e nem mesmo do próprio Ministério Público Federal. A atividade continuou e hoje a gente entende que ela permanecer não vai trazer um dano ambiental para a área. Eu acho que é importante ver a questão ambiental, né? O pessoal pensa mais em termos de comodidade, né? A discussão aqui é criar condições para que, sem obstáculos, a natureza possa traçar o próprio rumo.
O Via Legal de hoje está terminando e a série retrospectiva 2014 também. A partir da próxima semana, a gente volta com histórias inéditas decididas na Justiça Federal em todo o país. Até lá!